Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre crase. No primeiro vídeo nós falamos o que é o processo de formação da crase e quando o acento indicativo de crase é de uso obrigatório. No vídeo de hoje nós vamos tratar da crase quando não ocorre, quando é opcional e quando exige análise. Se você se interessou pelo assunto, eu vou dar um tempinho para aquele seu famoso like nesse vídeo e eu já volto. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Maria Nilde, professora de língua portuguesa, e vamos ao nosso conteúdo de hoje. Elaborei aqui uma questão de autoavaliação. Identifique a alternativa em que o acento indicativo de crase é facultativo. Ela vai à terra de seus pais. Voltou a cantar após muitos anos afastado dos palcos. A loja anunciou que vende a prazo. Chegarei a casa tarde. Fui até a praia sozinha. Resolveu de pronto, ficou em dúvida entre uma e outra questão, todas elas te causaram dúvida? Não tem problema, nós vamos resolver isso agora. Não ocorre crase diante de palavras que não admitem o artigo a. Substantivo masculino, andamos a pé, vendemos a prazo. Diante dos verbos, dignou-se a colaborar, começou a falar. Também diante de alguns pronomes, entreguei o documento a ela, isso só interessa a mim, não pediu nada a ninguém, parabéns a todos. Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, demais pronomes normalmente não aceitam o artigo a. Nilde, existe algum pronome que aceite artigo? Sim. Nós temos o caso aqui, ó, dirigi-me à mesma pessoa, dirigi-me ao mesmo professor. Mesmo e mesma, eles variam de gênero, acompanham o substantivo. Neste caso, a gente fala assim, ó, a mesma pessoa que esteve aqui ontem retornou hoje. Então, olha, o a apareceu antes de mesmo. Então, nesse caso, se eu tiver com o verbo que rege a preposição a, vai ter acento indicativo de crase, sim. A antes de palavras femininas no plural. O benefício foi concedido a pessoas em contexto de vulnerabilidade. Essa regra ela é intuitiva, porque o artigo ele tem que concordar com o substantivo. Se pessoas está no plural e eu tenho um a ali no singular, logo eu imagino que seja só a preposição regida por concedido. Ponto. Vamos ver outro exemplo? A matéria não fez referência a mulheres solteiras. Mesma regra. Pode ir para o plural, Nilde? Pode. O benefício foi concedido às pessoas que têm esse direito. Ah, sim. Se tem ali as, é sinal que está concordando com pessoas. Então, eu tenho ali a preposição de concedido e tenho as de pessoas. Então, eu tenho acento indicativo de crase indicando que houve essa fusão. Termos com palavras femininas repetidas. Frente a frente, face a face, cara a cara, gota a gota. Agora, a crase é facultativa. Nome próprio feminino. Entenda o nome próprio aqui como nome de pessoa, tá? Encaminhei os documentos a Denise, ou a Denise com acento indicativo de crase. O que motiva essa regra de opção? Porque na língua portuguesa, nome de pessoa admite ou não o artigo. Eu posso dizer, Denise gosta de chocolate, a Denise gosta de chocolate. Então, o artigo pode ou não ocorrer na língua portuguesa diante de nome de pessoa. Se isso ocorre, quando eu tenho um nome feminino e um verbo que rege a preposição a, eu posso ter ou não encontro de vogal mais preposição. Aqui no canal tem um vídeo só sobre artigo e eu trato disso lá, tá? No masculino, encaminhei o documento a João, só a preposição do verbo encaminhar, ou ao João, preposição mais artigo. Nossa tela ficou azul, sinal de atenção, né, gente? Não ocorre crase antes de nome de pessoa em contexto formal e de personalidade pública. Solicitei a declaração a Cristina Santos. Solicitei a declaração a Cristiano Santos. Então, contexto formal, escrito, pode ser um documento. Na oralidade, pode ser um contexto, uma formatura, um evento da empresa, ou qualquer outro evento formal. A gente evita falar a Cristina Santos ou Cristiano Santos. Portanto, se eu precisar de um verbo que rege a preposição a, no nome masculino também eu não vou falar ao Cristiano Santos, tá? E na personalidade, né, nos nomes de personalidade, independe se é formal ou não. Em qualquer contexto, eu não vou utilizar o artigo. Fizeram homenagem a Cecília Meireles. Fizeram homenagem a Graciliano Ramos. Sinal que ele não pode ser ao Graciliano Ramos.
Eu coloquei Graciliano Ramos propositalmente porque no nosso primeiro vídeo está lá, escrevia a Graciliano Ramos com acento indicativo de crase obrigatório. Isto ocorre quando eu quero falar a moda de, lembram disso? Não é esse caso aqui. Aqui esse A está por conta de homenagem. Quem faz homenagem a alguém. O que eu não posso é escrever homenagem ao Graciliano Ramos. Então, Cecília Meirelles não recebe artigo A, Graciliano Ramos não recebe artigo O, ok? São personalidades. Agora, após a preposição até, fui até a secretaria ou até a secretaria com acento indicativo de crase. Por que essa opção? Até já é uma preposição. E o a é a segunda preposição. A língua portuguesa permite que eu não utilize a preposição a e fique só com a preposição até. Quando isso acontece, esse a que aparece é só o artigo da palavra feminina, no caso aqui secretaria. Agora, se eu quiser manter a preposição até e mais a preposição a e um nome feminino, então agora eu tenho que utilizar o acento indicativo de crase, a critério de quem escreve, tá, gente? Agora, com os pronomes possessivos. Refiro-me à minha tia, com ou sem o acento indicativo de crase. Por quê? Eu vou poder ou não utilizar o artigo. Refiro-me a meu tio, refiro-me ao meu tio. Qual cuidado nós devemos ter? Refiro-me à minha tia e não à sua. Sua o quê? Tia, ficou subentendido. Se está subentendido, então, antes de sua aqui, eu vou ter que usar o artigo e aí eu vou ter que utilizar o acento indicativo de crase. Refiro-me ao meu tio e não ao seu. A crase quando merece análise agora, gente. Expressões adverbiais de lugar. Todos. Não, só de cidade, países e estado. Então vamos lá. Vou à França. A gente já tem aquele macete. Vou a e volto de. Crase para quê? Vou a e volto da. Crase no a. Eu vou aqui fundamentar esse macete. Vim de a França. Então, vim da França. Estou em a França. Estou na França. Então, França permite o artigo. Então, o verbo ir pede a preposição a e França admite o artigo a. Portanto, eu tenho aí o acento indicativo de crase. Vou à Bahia. É o mesmo processo. Da e na. Então, aceitou ali o artigo. Então, eu tenho aqui o acento indicativo de crase. Vou a Paris. Vim de Paris. O artigo não apareceu. Estou em Paris. O artigo não apareceu. Então, Paris não tem artigo. Aquele a é só a preposição do verbo ir. Ok. Nilde, agora eu já sei que Bahia vai ter acento indicativo de crase, França, já vou dispensar o estudo desses países. Só, pessoal, que a gente tem que entender a regência do verbo. Visitei a Bahia. Quem visita, visita alguma coisa, alguém, algum lugar. Então, nesse caso aqui, a Bahia é só artigo, porque o verbo não rege preposição. Palavras casa e terra. Casa. Cheguei a casa tarde. Tem ou não tem acento indicativo de crase? Venho de casa, estou em casa. Além de não aparecer artigo, quando a gente ouve alguém falar dessa forma, a gente imagina o quê? Que a casa é de quem fala ou de quem escreve. Então, nesse caso, quando você fala da sua residência, quando você é o falante, então não se utiliza acento indicativo de crase. Cheguei à casa dos meus pais. Vim da casa dos meus pais. Estou na casa dos meus pais. Então, o artigo apareceu aí diante de casa. Então, neste caso, vai ter sim o acento indicativo de crase. Agora, a palavra terra. A tripulação chegou à terra. A tripulação está em terra. Não apareceu ali o artigo a e essa terra está no sentido de contrário de bordo. Terra firme. Então, nesse caso, eu não utilizo acento indicativo de crase. Eles chegaram à terra de seus pais. Eles estão na terra de seus pais. Nesse caso aqui, pessoal, existe o acento indicativo de crase porque terra admite artigo. E chamando a atenção que é para todos os demais sentidos da palavra terra. Terra no sentido de cultivei a terra, terra como cidade natal, terra como planeta. Todos eles admitem acento indicativo de crase, tá bem? Pronomes, aquele, aquela e aquilo. Compre aquele vestido, aquela blusa, aquilo que for necessário.
Compre aqui, gente, é verbo transitivo direto, não rege a preposição a. Portanto, aquele a ali é só a vogal do pronome. Obedeceu aquele critério estabelecido, aquela chefia, aquilo que estava prescrito. Obedeceu é um verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Então, houve ali o encontro da preposição do verbo e a inicial do pronome. Então, a gente vai ter o acento indicativo de crase. Pronome a qual. A casa a qual comprei é bem espaçosa. A casa a qual me refiro é bem espaçosa. Quem compra, compra alguma coisa. Então, esse a qual é só o pronome. Quem se refere a alguma coisa. Então, esse a qual eu tenho o a da regência referir e o a do pronome a qual. E no plural, o mesmo processo. As casas às quais comprei são bem espaçosas, sem acento indicativo de crase. As casas às quais me refiro são bem espaçosas. Fechadinho? Agora nós temos condições de resolver a nossa questão inicial. Ela vai à terra de seus pais. Terra no sentido de cidade natal. Tem que ter acento indicativo de crase, é obrigatório. Voltou a cantar. Cantar é verbo, não admite artigo. Proibido o uso da crase. A loja anunciou que vende a prazo. Prazo, palavra masculina, não admite artigo, portanto, proibido o uso da crase. Cheguei a casa tarde. Casa no sentido de residência de quem fala ou de quem escreve. Não posso utilizar o acento indicativo de crase, é proibido. Fui até a praia sozinha. Até a eu tenho sim a opção de utilizar ou não a preposição a. Então, aqui é facultativo, certinha a questão. E aí, como você se saiu na sua avaliação? Encerramos aqui o nosso conteúdo de hoje e eu volto aqui para me despedir de vocês, desejar paz e bem, bons estudos. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo encontro. Até lá!